Atos 8:36. Quem já encontrou, diga amém. Daqui a pouco estaremos orando pelos irmãos. Diz então o verso 26: e indo eles eu não entendi. É 8:36. Eu falei isso. Vamos lá. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma. O que vocês entendem no pé de alguma água? Aí pode ser que alguém diga, mas água tem pé? Ali na expressão da Bíblia diz, no lugar em que havia água. O pé, a gente entende que, digamos, seja o rio, seja um poço, seja uma represa. Eu estou com um pé no pé do rio. Eu estou à beira do rio. Meu pé está quase a entrar dentro d'água. Deu para entender isso? Não? Pelo menos eu entendi isso. Alguma tradução diferente? Tem alguém? Essa mesma linguagem aí? Aqui diz ao pé de alguma água. Ninguém tem tradução diferente? Onde havia água. São várias traduções, dá para a gente entender. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Quem mandou evidentemente foi o eunuco. Desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e nós vamos falar algumas coisas muito importantes nesse texto. Levante a mão para os céus. Fala comigo: Senhor Jesus, revela-me a tua palavra, para que eu saia daqui com uma vida diferente, na tua presença. Senta. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do seu amor, e qual verás louvor, perfeita gratidão. elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Quem quer que Deus te revele esta palavra? Meu irmão, a Bíblia, só para vocês entenderem, eu guardei a Bíblia na minha mala anos e anos. Meu irmão me deu uma Bíblia. Engraçado, em consideração, meu irmão, eu guardei. E aonde eu ia, levava a Bíblia. Só que tem um detalhe: nunca abri para ler. Era uma consideração guardada lá na minha mala, no guarda-roupa, que eu não entendia. Não conseguia entender. Bíblia para mim era um negócio. Portanto, meus amados, se alguém quiser conhecer ao Senhor Jesus, Deus vai te revelar esta palavra. Deu para entender isso? Você quer ver o que eu estou falando, se é verdade ou não? Quem é que frequentou a igreja, lia a Bíblia muito tempo e mesmo assim não conhecia o Senhor Jesus? Levante a mão. Muita gente. Meu irmão, é terrível. Não é a leitura. Tem gente que é muito bom, é claro, lê a Bíblia. Mesmo que você não entenda, leia. Mas a revelação da palavra, ela vem através do Espírito Santo de Deus.
Quando Deus te revela, aí a coisa muda. Esse caso aqui que nós estamos lendo, então, esse evangelista chamado Filipe, ele estava numa cidade chamada cidade de, fala alto, a cidade de Samaria, uma grande cidade, uma cidade portuária, uma cidade de um movimento intenso, e ele estava fazendo grande obra evangelística. Mas sabe o que aconteceu com ele? Quando ele pensava que ali estava tudo, aí o Senhor disse: ô Filipe, deixa tudo aí, isso aqui é fundamental para a gente entender, deixa tudo aí, Filipe. Está vindo um rapaz de Jerusalém para Gaza, porque Jerusalém era o lugar das festas, terminou as festas, eles vinham embora para casa, e diz o texto que esse homem era eunuco. Alguém sabe o que quer dizer esse palavrão? Havia três espécies de eunuco. O eunuco castrado desde o ventre da mãe. O segundo eunuco castrado pelos interesses dos homens. E o terceiro eunuco, aquele que se castrava a si mesmo por causa do reino dos céus. Ninguém dá glória a Deus, não. Glória a Deus. Então vamos entender por que esse homem era eunuco. Ele era castrado por interesse dos homens. Ele era tesoureiro da rainha, de uma rainha riquíssima em Candace. Então era um menino criado na casa da rainha, e ele era castrado para ele não envolver com outra coisa a não ser com os bens da rainha. Quem entendeu, diga amém. Tem um outro castramento que também se faz, ou se fazia pelo menos, na era em que os grandes palácios, principalmente em Roma, eles selecionava muito jovens cuja voz fosse um tenor, um soprano, um contralto, sei lá, uma voz encantadora. Como o menino ia crescendo, os irmãos sabem que depois de uma certa idade a nossa voz muda. E quando se castra, problema de hormônio, a voz do menino de 12, 13 anos, aí não muda mais, ele conserva a voz, e ele vai embora, a sua idade continua a voz. Então, esses reinos faziam isso, castrava aquele jovem, e dava para ele toda a regalia, toda a glória do palácio. Então era um menino às vezes pobre, coitado, mas vivia ali dentro, como um verdadeiro filho do rei, porém castrado. Então era mais uma forma. E há muitas pessoas que por causa do reino de Deus, homens e mulheres, se castram para servir a Deus. Amém? A hora que você estiver em casa com mais calma, leia capítulo 19 de São Mateus. Então esse eunuco era um homem muito interessado pelas coisas de Deus, e ele vinha a caminho de Jerusalém a Gaza. Ele tinha participado daquelas festas em Jerusalém. São festas que falam muito, muito, muito sobre o Messias, ou falava sobre a volta do Senhor, falava das promessas proféticas, falava dos acontecimentos futuros. Então, o texto que ele lia era Isaías capítulo 53. E ele vinha lendo, e ele não conseguia entender o que o profeta estava falando. E nisso, montado no seu animal, aquela carruagem de verdadeiro príncipe, o Senhor falou com Isaías, falou com Filipe: sai da sua cidade, do teu conforto,
senta na beira da estrada de Jerusalém a Gaza e fica aí, que eu tenho algo a fazer através do teu intermédio. Oh, se eu pudesse dar glória a Deus. Ressuscita-nos, Senhor. Oh, glória a Deus. Quem gostaria de estar a serviço do Senhor? Mas com esse desânimo eu estou achando difícil. Estar a serviço do Senhor é dizer: eis-me aqui, Senhor. Ah, duvido, meu irmão. Vamos falar uma coisa muito séria. Se nós não tivermos sintonizado com a vontade do Senhor, as coisas desta vida nos sufocam de maneira tal que você não vai entender que Deus está te chamando. Você não vai entender. Você não vai conseguir absorver isso para a tua vida. No entanto, diz o texto que Deus falou com Filipe. Imediatamente ele foi, sentou na beira da estrada. E ali, ficou aguardando. De repente vem o rapaz sentado na carroça. Por favor, eu imagino que deveria ser aquela carruagem muito especial. Afinal de contas, era um homem ilustre. E ele vinha, e de repente, Filipe estende a mão. Oi, tudo bem? Você está gostando da leitura desse livro? Aí você vai dizer: mas eu não consigo entender como é que uma pessoa está sentada e interpela. Não é que ele interpelou ninguém, é que Deus já estava no processo, Deus já estava na causa. Uma coisa é você falar de si, e outra coisa é falar aquilo que Deus manda. Lembra de uma história que eu conto aqui? Um rapaz estava passando na praça da estação em Belo Horizonte. Uma mulher sentada. Quando ele passa, o Senhor fala com ele: fala com essa mulher. Uma coisa é você, outra coisa é Deus na causa. Aí ele parou, voltou e parou e disse: tudo bem, senhora? Ela olhou para ele e disse: eu não te conheço, não tenho nenhuma satisfação para te dar. Evidentemente que fosse uma pessoa normal, disse: que mancada. Mas ele sabia que era Deus. Aí de repente ele olhou para ela e disse: Satanás, tu vai sair dela agora. Ela fez isso assim e caiu no banco. Ele pôs a mão, expulsou. A mulher voltou ao normal, olhou para um lado e para o outro e disse: onde eu estou aqui? Calma, senhora, calma. Sentou ao lado dela e disse: o que está acontecendo? Ela disse: eu estava em casa e uma força me tomou e me trouxe aqui. Eu estava aguardando o momento do trem passar. Eu ia subir no viaduto e jogar lá embaixo. Mas graças a Deus, eu estou livre. Esta força saiu da minha vida. Aí eu pergunto: uma pessoa normal consegue entender isso? Não é à toa que meu irmão chega para o eunuco e diz: ô, meu amigo, você está entendendo essa leitura? Ele disse: olha, eu estou tentando entender, mas ninguém me ensina. Você pode me ensinar? Posso. Sobe aqui. Sentaram na carruagem. Vamos embora. E aí a Bíblia não diz quanto tempo eles andaram. A Bíblia não diz, e é evidentemente que não há espaço para, digamos assim, falar tudo que Filipe, mas a conclusão é tão lógica, de que Filipe ensinou para ele tudo. Falou de sacrifício, falou de idolatria, falou de submissão, falou de obediência, falou do sangue. Tudo Filipe falou com ele. Falou do batismo. Aí quando ele falou do batismo, o eunuco parou e disse: eis a água aí.
Eis a água aqui. O que impede de eu ser batizado? Aí ele disse: só uma coisa, é lícito se você crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. E ele disse: eu creio. O que me impede? Nada. Ambos desceram as águas. Ambos desceram as águas. E vocês estão observando que não era conversa de criança, não. Eram dois homens maduros. Aí o que Filipe fez? Batizou o eunuco. Batizou nas águas. Cumpriu a justiça. Quer dizer, o papel em que Deus colocou ele na intervenção foi exatamente isso. Ensina ele, mostra a ele a verdade, para que ele tome a decisão. E de repente ele disse: a água está aí. Tudo que você explicou para mim eu creio. A água está aí. Tem alguma coisa que impede? Filipe disse: não, tem nada que impede. E desceram e batizou. Agora, diz o texto aqui, é uma coisa muito interessante que nós precisamos observar. Terminou o batismo, despediram um do outro, o eunuco pegou a carruagem e foi embora. Alguém sabe o que aconteceu com o evangelista Filipe? Não. Foi arrebatado? Não, não foi arrebatado. O Senhor mandou uma condução para ele, e ele entrou naquela condução e foi transladado de um lado para outro. Arrebatado é uma coisa, transladado é outra. Ele entrou naquela carruagem de Deus e o Senhor voltou ele lá para Samaria. Fica aqui. O que eu quero dizer é que Deus interessa em nos ajudar. Deus interessa em nos abençoar. Deus interessa que você cumpra a justiça da sua palavra. O Senhor não deixou o seu servo sozinho no deserto, não deixou ele sem condução, mandou lá uma nave espacial, quem sabe. Botou: entra aqui, meu amigo, vamos embora. Você cumpriu sua missão, eu vou te devolver para a tua cidade. Meu irmão, isso é uma das coisas mais lindas. O compromisso do evangelho, ele é tão ligado a Deus, ele é tão importante, que o Senhor importa com qualquer pessoa que tem vontade de fazer algo para o Senhor. Eu vou repetir novamente. Se tiver irmãos e irmãs aqui dizendo: pastor, eu tenho vontade de fazer algo para Jesus, e eu fico pensando: por que não está fazendo? Por que não fazer? Deus nos chama para fazer a sua vontade. Qualquer pessoa, aonde você estiver, nós temos esse tal de Zap aqui na mão. E muitas vezes mandamos recado falando tanta besteira. E por que não usar esse instrumento para evangelizar? Você já experimentou fazer isso? Mandar um versículo da palavra para seu amigo, sua amiga, dizendo assim: olha, Deus, eu estava orando. Claro, Deus pode fazer isso. Eu estava orando, o Senhor me deu esse versículo, eu estou passando para ti, porque eu sei que a tua luta é grande, mas Deus vai pelejar. O que você acha disso? Ah, pastor, eu não vou fazer. As minhas amigas, meus amigos vai ficar tudo criticando. É isso, é isso. Eles podem aplicar na tua cabeça tudo o que eles quiserem. Você não pode falar nada de Jesus. Eles falam o tempo inteiro de futebol, de novela, de sexo, de glória, de riqueza, de passeio, de praia. Mas você não pode abrir a boca e dizer: Jesus é bom.
porque você é criticado. Isto significa, sabe o que, irmãos? Significa que nós, infelizmente, não conhecemos ainda o Senhor Jesus. Nós temos vergonha do nome do Senhor. Temos vergonha. E Jesus diz que aquele que envergonhar de mim, do meu nome, eu também vou ter vergonha dele naquele dia, diante do meu Pai. Mas aquele que confessar o meu nome, eu também confessarei o seu nome diante do Pai. Nós temos vergonha. Eu estava conversando com o pastor Nelson Cruz, e ele disse assim: pastor, nós temos aqui na África que trabalhar muito, e principalmente na oportunidade de ajudar, de evangelizar crianças. Porque se eu pego uma criança que ainda não passou pelas, digamos assim, pelas como é que é o nome daquele ensinamento do muçulmano? O islamismo é o total, mas eles têm o Alcorão, tá? Eles têm um trabalho que eles fazem dentro do Alcorão, ou dentro do Corão, como queira. Aí eles fazem um trabalho na cabeça da criança. Eles pegam uma criança de 5 anos, quando a criança está com 10 anos, diga o que esta criança sabe fazer com relação ao Corão. Praticamente 5 anos é o suficiente para uma criança de 5 a 10 anos decorar todos os capítulos e versículos do Alcorão. Aí o pastor Nelson diz: pastor, alguém passou lá pelo Alcorão, lá pelas as escolas, acabou, não tem mais o que você falar de Jesus. Agora, se a gente chegar primeiro, mostrar Jesus, provavelmente a maioria deles não vão optar por o Alcorão, eles vão ficar com a palavra do Senhor. O que eu estou falando? A partir desse ano que entra, se Deus quiser, eu quero trabalhar mais com as crianças. Nós já temos alguns trabalhos, mas eu quero dedicar um pouco mais com criancinhas de 5 até os seus 12, 14 anos. 14 anos já dá para batizar, até 12 anos. A gente trabalhar mesmo, colocar irmãs e irmãos que são pessoas formadas nesta área e que tenha condição de passar uma educação não só religiosa, como de formação para essas crianças. Se nós cuidarmos disso, mas o problema é que nós temos vergonha. Aliás, eu não gostaria de falar disso, mas eu sou obrigado. Nós temos uma escola de música em uma das cidades da Grande Curitiba. Eu estou gostando desse silêncio, meu Deus. Pernilongo. Meu Deus do céu. Nós não damos um glória a Deus, que coisa. Jesus, eu não quero ser babá, Jesus. Então, nós tivemos uma reunião para 2019, para nós obedecermos os princípios que estabelece a educação, seja para qualquer pessoa, seja pessoas católicas, seja espírita, seja filhos de crente, eles têm que obedecer um estatuto dentro do princípio da igreja. A partir do ano que vem, isso será rigoroso. Ninguém é obrigado a vir para cá para estudar, mas aquele que for estudar, ele tem que ter consciência que a igreja tem um princípio. Quem entendeu, diga amém.
E o professor foi tratar nessa igreja exatamente disso. Sabe quem foram as pessoas contra? Filho dos crentes da igreja de Jesus Cristo. Você sabia que tem pais e mães que não quer ensinar seus filhos o temor de Deus? Eu fui falar para um presbítero, disse: meu irmão, ó tua filha. Ele disse: pastor, eu não quero mexer com minha filha, eu quero que ela cresça livre, para quando ela crescer, ela possa optar. Eu disse: já sei. Meu irmão, qual é o pecador sem Deus que vai optar para o evangelho? Criado com os pais dentro da igreja, vendo a igreja, conhecendo, sem obedecer, sem temor, sem conhecimento. O que você acha? A natureza humana está para optar para o bem ou para o mal? Vocês que são pais e mães, o que você acha que a nossa natureza está pronta para optar? O homem, diz a Bíblia, que está sempre disposto a praticar o mal. Mas os pais, esse pai disse assim: ah, pastor, eu quero que ela cresça e depois ela tome a opção. Eu disse: amém, meu irmão, eu já sei, vou profetizar. Sua filha nunca vai conhecer o Senhor Jesus, pela forma da conduta de vocês, porque eles vão olhar em pai e mãe, que deveria ser as figuras de referência. Eles estão dizendo, papai e mamãe está dizendo que eu estou à vontade para tomar decisão. Para com isso, meus amados, nós precisamos conhecer esta palavra. É por isso que crente tem que entender a palavra. Porque tem muitas pessoas que não batizam. Sabe por quê? Porque tem pregador que está dizendo aí, ó, não precisa batizar para entrar no céu. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Não precisa batizar para entrar nos céus. Basta você ser crente e entregar o dízimo. Filho de uma mãe, como é que pode? O dízimo é muito mais poderoso que o batismo. Miserável. Você é pastor? Meus amados, guarda uma palavra: ninguém entra nos céus, ninguém, se ele não passar pelas águas do batismo. Quem é que crê nesta palavra? Se você não crê, abra a sua Bíblia lá em São Marcos, que diz assim, olha, no último capítulo. O último capítulo é o capítulo 15, ou 16, verso 15. Diz assim, ó: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Aí os homens são tão fortes que eles são muito maior do que Jesus. Jesus está dizendo assim, ó: você tem que passar pelas águas, porque as águas é o símbolo do sepultamento. Jesus não tinha pecado e ele fez isto. João disse assim: Senhor, eu que preciso buscar o Senhor vem buscar a mim? Aí Jesus disse: João, deixa, porque assim eu estou cumprindo a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus batizou, e os crentes hoje não querem batizar. E outra coisa, quando alguns optam para batismo, procura uma dessas igrejas onde você pode tomar um banho junto com o pastor e a mulher do pastor. Tudo, tomar banho. Você põe uma sunga, pastorzão de sunga, a mulher de topless, todo mundo na praia. Vamos lá, festa. Ou não é assim? Eu estou inventando, não? Sim, sem nenhum problema. Porque o batismo na cabeça deles é qualquer coisa assim que possa divertir todo mundo. É qualquer coisa assim para alegria. Igual o que fizeram com os japoneses aqui no Vale do Ribeira. Pegaram um japonês a laço, coitado do meu irmão, e trouxe para a igreja. E era o dia do batismo. Aí alguém disse assim: ô Tissumo,
quer batizar aí, ó? Aí, ó, pastor. Ele disse: eu vou batizar. Muito caro, muito caro, muito caro. E aí o pastor levou ele, pão dentro d'água, batizou. Aí todo mundo da turma deles lá: oh, e aí, Tissum, como é que você está sentindo? Como é que você, depois das águas do batismo? Sabe o que ele disse? Ih, tá bom demais. Muito caro, muito caro. Agora, japonês refrescou, não? É isso que eles entendem por batismo. Batismo não é o sepultamento, mas é uma diversão. Quem é que foi indo para o cemitério feliz da vida porque estava sepultando a sogra? Tá tudo bem, pode ser. Mas e o pai e a mãe? E o filho? E o esposo, o marido? Para com isso. Para com isso. Ninguém vai. Você vai chorando, sabe por quê? Porque você está vendo ali a figura de alguém que você perdeu. O batismo é exatamente isso. Mas nós não vamos chorando de tristeza, nós vamos chorando de alegria. Porque mais um que está morto vai ser sepultado para ressuscitar numa vida nova. Isso é batismo. E uma das coisas mais lindas que eu gosto e eu acho importante quando nós falamos do batismo, porque ele é um ato voluntário, é um ato seu, personalíssimo, só você e mais ninguém. Não tem esse negócio do pastor: vamos batizar, eu quero te batizar. A decisão é sua, você que tem que decidir. Se já conhece a verdade, então a verdade vai te libertar. É você que chega a dizer: pastor, eu preciso passar pelas águas do batismo, porque eu estou sentindo o Espírito Santo me cobrando para uma mudança. Quem crê nisso, diga amém. Aqui tem pessoas, meus amados, que viveram uma vida infernal até o dia que o Senhor Jesus salvou. Ele desceu as águas e ressuscitou numa nova vida. Amém? Quem crê nisso, diga amém.